Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje continuaremos com o assunto do fim da Babilônia. Começamos hoje com o capítulo 18, onde o Senhor Jesus planejou que o reino espiritual de Satanás será destruído antes do seu retorno à Terra. Tudo o que restará então será Satanás, o anticristo e o falso profeta serem destruídos pelo Senhor Jesus no seu retorno. Nossa atenção move-se para o que restou da física Babilônia e o seu impacto na Terra. A destruição da Babilônia geográfica é assunto de numerosas profecias no Antigo Testamento. E para entender estas profecias, é necessário ler passagens do livro de Isaías e Jeremias. Mas vamos ler agora Apocalipse 18, versículos de 1 a 3. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. O capítulo, então, começa com a nossa conhecida frase, depois destas coisas. Uma frase que implica uma relação de causa e efeito, de modo que os eventos do capítulo 18 são resultado dos eventos descritos nos capítulos anteriores. Esses eventos anteriores são os julgamentos derramados no capítulo 16, especificamente o julgamento da sétima taça. Lembrando que o capítulo 17 foi uma interrupção na narrativa desses julgamentos. No início do capítulo 17, João foi levado para ver uma visão da prostituta sendo julgada. E, na verdade, observamos que no início do capítulo, nos versos 1 a 3, uma mudança do reino visível para o céu, o reino invisível. Uma explicação de como a Babilônia espiritual existiu por milênios, mas no final será destruída. Agora, então, no capítulo 18, João retorna a uma descrição da grande cidade Babilônia, sendo julgada pela sétima taça no reino visível. E no versículo 1, a mudança é do céu, do reino invisível, em direção à terra, o reino visível, enquanto um anjo desce do céu com grande autoridade. Este ser celestial declarou 2 vezes para enfatizar que a Babilônia caiu. E o que se segue é o cumprimento das profecias anteriores sobre a Babilônia, espalhadas por vários livros dos profetas do Antigo Testamento, em particular dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, que falaram extensivamente sobre o fim da Babilônia. Este anjo declarou que a cidade será tão devastada que permanecerá desabitada para sempre. A única coisa que permanecerá neste lugar serão os demônios que ficarão confinados lá durante o reino messiânico. E no versículo 2, a cidade se tornará uma habitação apenas para demônios, espíritos imundos e aves impuras, os animais necrófagos, que se refere a organismos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, especialmente de cadáveres. Então, a referência a estas aves necrófagas é uma maneira de dizer que apenas coisas mortas habitarão neste lugar. Isaías, capítulo 13, versículos 19 a 22, nós lemos: Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. E em Jeremias, capítulo 51, versículos de 35 a 37, nós lemos:
que a violência cometida à nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. A destruição, então, da Babilônia, a grande cidade, resultará neste lugar que permanecerá para sempre desabitado, exceto por animais impuros. Estas descrições excluem a possibilidade de que os profetas estavam falando só sobre a queda da Babilônia pelos medos e persas. Naquele evento, a nação da Babilônia não foi destruída completamente e continuou habitada, além da conquista da Babilônia naquele tempo acontecer de forma muito diferente descrita nestas passagens. A conquista da cidade pelos medos e persas foi em grande parte um evento sem derramamento de sangue. Segundo a história, a cidade da Babilônia era protegida por altos muros que ninguém conseguia atravessar com sucesso. O rio Eufrates passava por baixo do muro, mas portões de ferro impediam que qualquer pessoa nadasse por esta abertura. Ciro, o Grande, invadiu Babilônia, desviando o rio Eufrates rio acima, e quando o nível do rio abaixou, suas tropas marcharam pelo leito do rio sem serem detectadas. Eles então destruíram os portões sobre o leito do rio e entraram na cidade sob o muro. Naquela época, Babilônia estava dormindo após uma noite de festas, de modo que quase não houve luta durante a captura da cidade, e por isso estas passagens referem-se a um momento futuro de destruição. Isaías lista animais que habitarão Babilônia em vez de pessoas. E esta é uma lista peculiar. E quando lemos Apocalipse 18, o capítulo não fala sobre animais, mas menciona espíritos imundos ou demônios. Então entendemos que a descrição de Isaías sobre os animais é somente uma representação para os demônios, um padrão típico nas Escrituras. Animais como bodes e aves de rapina são associados à feitiçaria, satanismo ou outras práticas de ocultismo, e isso significa que apenas o reino demoníaco existirá naquele lugar após a sua destruição pelo julgamento da sétima taça. Lemos também uma descrição semelhante mais adiante quando lemos sobre a destruição de Edom em Isaías 37 e Ezequiel 34, que você pode ler com mais calma. No versículo 3 de Apocalipse 18, nós temos as 3 razões para a sua destruição. Primeiro, as nações se embriagaram com a sua imoralidade. Segundo, os reis da terra cometeram atos de imoralidade com a Babilônia, a grande cidade. Babilônia controlará toda a autoridade política e militar e causará todos os reis a se render ao anticristo, como lemos no capítulo 17, versículo 13, que os reis da terra deram a sua autoridade à besta. A cidade da Babilônia será o centro de todo o poder corrupto daqueles dias. E a terceira razão para a destruição da Babilônia é que os mercadores do mundo lucraram com o governo do anticristo em Babilônia. Como o anticristo controlará todo o comércio através da sua marca, a sua cidade então se tornará muito rica, e a sua riqueza material e controle financeiro serão outra forma de oprimir e controlar as pessoas. Os comerciantes, as pessoas que usaram a riqueza para vitimizar e escravizar os outros, e a economia do mundo dependerá da Babilônia. Em Apocalipse 18, versículos de 4 a 8, nós lemos: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como uma rainha.
Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. No versículo 4, lemos que uma voz do céu chamou aqueles que pertencem a Deus para saírem da cidade da Babilônia, para que possam escapar da influência da cidade e do seu julgamento. Lembramos que as pragas vieram sobre todo o mundo, exceto sobre os judeus, os cristãos e sobre a cidade de Jerusalém. Deus chamará o seu povo para sair da Babilônia antes do julgamento da cidade, porque se o povo permanecer ali, certamente enfrentará o julgamento junto com ela. E este é um padrão consistente na Bíblia, em que o Senhor sempre distingue entre aqueles que são seus e aqueles que não são. 2 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Existe um princípio na Bíblia de que quando Deus derrama julgamento, Ele protege aqueles que são seus. Lembra-se como o Senhor retirou Ló e sua família antes do julgamento sobre Sodoma? Ele também removerá a igreja, os cristãos, a sua noiva, antes do julgamento da tribulação. E agora, então, ele chamará os cristãos que se converteram durante a tribulação para deixarem a cidade antes do julgamento sobre a Babilônia. E Deus deu esse aviso para sair da Babilônia antes do julgamento, conforme lemos em Jeremias capítulo 51, versículos de 5 a 9. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, Ele pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor, ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho e por isso agora enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem por ela, consigam bálsamo para a ferida dela, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixe-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. Os cristãos e judeus que ainda viverem na Babilônia e qualquer um que não tenha recebido a marca da besta fugirão da cidade em resposta ao aviso de Deus. O aviso de deixar a Babilônia é semelhante ao que Cristo deu aos seus seguidores sobre Jerusalém no discurso do Monte das Oliveiras. Jesus disse àqueles em Jerusalém para fugirem para as montanhas quando vissem os exércitos cercando a cidade. Mas para onde irão estes cristãos e judeus que fugirem da Babilônia? Eles irão para uma outra única cidade restante, Jerusalém. Jeremias 51:10 nos diz: o Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. E nos versículos 49 e 50, a Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Quando eles chegarem em Jerusalém, estes refugiados da Babilônia compartilharão as notícias com os outros de que a grande cidade foi destruída. E nos versículos de 6 a 8 de Apocalipse 18, o anjo declara que esse julgamento é uma retribuição pelo que foi feito a Israel. Babilônia será responsabilizada por ter sido tão cruel a Israel durante a invasão de Jerusalém sob Nabucodonosor. Quando lemos o Salmo 137, nós lemos o salmista pedindo ao Senhor que lembre o dia em que Babilônia ordenou que Jerusalém fosse destruída até os seus alicerces e que julgue a Babilônia. Salmo 137.
junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. A verdadeira e definitiva destruição da Babilônia será na tribulação, quando o Senhor a destruir de uma vez por todas. Jeremias descreveu: a cidade será destruída como punição pela história da cidade e do seu povo em se opor a Deus, a Israel e corromper o mundo. A destruição da Babilônia geográfica, na verdade, será um processo de duas partes, tudo orquestrado por Deus. A primeira parte será realizada pelas mãos de homens e dirigida contra os cidadãos da cidade. A segunda parte será realizada sobrenaturalmente por Deus e dirigida contra as estruturas, os alicerces da cidade. Apocalipse 18 é apenas o resumo destas duas partes, e para encontrar detalhes sobre cada parte individualmente, lemos então outras escrituras, como a destruição da Babilônia pelas mãos dos homens em Isaías 13, versículos de 1 a 5, advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Isaías foi quem entregou este oráculo, ou palavra contra a Babilônia. Nos versículos 2 e 3, ele descreve como Deus destruirá a cidade. Primeiro, Deus comandará os seus guerreiros poderosos para executar a sua ira contra a Babilônia. Esses guerreiros são os consagrados de Deus. A palavra para consagrados é Kadash, em hebraico, e significa santo, separados, designados para o propósito de Deus. O chamado de Deus é seguido pelo som de um exército, nações reunidas para preparar-se para a batalha. Virão de um país distante como instrumentos da indignação de Deus para destruir toda a terra da Babilônia. Mas qual exército enfrentaria o anticristo? Jeremias descreve no capítulo 50, versículo 46. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. E no capítulo 51, versículos de 1 a 4, nós lemos: assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia,
mortalmente feridos em suas ruas. Quando os medos persas conquistaram a Babilônia, não houve essa destruição e tanto derramamento de sangue. Por isso, essa descrição da destruição da Babilônia refere-se a um tempo da tribulação, quando Deus promete levantar o espírito destruidor contra a Babilônia. Esta frase, espírito do destruidor, seria melhor entendida como um vento destruidor, comparado a uma violenta tempestade que virá do norte e destruirá a cidade. O Senhor diz também que este ataque será contra Leb-Kamai, que significa coração dos meus adversários, um termo antigo para Caldeia ou a Mesopotâmia. Então significa que a Mesopotâmia é o coração, é a fonte de todos os adversários de Deus, e que essa fonte corrupta e rebelde também será destruída. E quem conduzirá este ataque ao quartel-general do Anticristo? Em Jeremias, capítulo 50, e vou ler aqui diversos versículos e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada, digam: a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk foi apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante, tanto homens como animais fugirão. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados que não voltam de mãos vazias. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação, e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham os arcos e a lança, são cruéis e sem misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Babilônia. E no capítulo 51, versículo 27 e 28, nós lemos: ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos Medos, seus governadores e todos os seus oficiais e todos os países que governam. Jeremias menciona os consagrados de Deus como os reinos de Ararat, que fica na Turquia, Mini, Armênia, e Askenaz, que é o sul da Rússia, e os Medos. Sabemos que na época da tribulação o mapa político será muito diferente do que é hoje. Só para revisar, haverá apenas 10 reinos e 10 governantes, e posteriormente apenas um governante para todos os 10 reinos. Ao norte da Babilônia, hoje, encontram-se as nações do Irã, a Pérsia, Turquia, Armênia e Rússia. Talvez todas elas se tornem parte de um reino comum e juntas ataquem, como Jeremias descreveu. Assim, o julgamento de Deus sobre a Babilônia começará de maneira muito comum, um exército invadindo a cidade para destruí-la. Mas vamos revisitar então os estágios iniciais da Guerra do Armagedon. Primeiro, com o lançamento do julgamento da sexta taça, o rio Eufrates secará, tornando possível que os exércitos do Anticristo deixem a Babilônia para se engajar na grande guerra contra Deus em Jerusalém. Os seus exércitos se reunirão no norte de Israel, no vale de Jezreel, em preparação para invadir Jerusalém. Em segundo lugar, no capítulo 17 de Apocalipse, nós lemos que Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Assim, quando Deus estiver pronto para julgar a Babilônia, ele fará com que os reis da terra se voltem contra o Anticristo. Como o Anticristo deixará sua cidade desprotegida, a Babilônia se tornará um alvo fácil,
encorajando as nações do norte a atacar. Então, pensamos que a motivação dos reis para atacar será tomar a cidade e derrubar o governo do anticristo. Mas, na realidade, é Deus quem está usando-os para cumprir a sua vontade ao destruir a Babilônia e os seus habitantes. O efeito dessa destruição sobrenatural nós lemos em Apocalipse 16, versículos de 9 a 20. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorarão e gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Existe uma longa lista de supermercado de especiarias neste capítulo. Quer dizer que tudo isso, então, significando que este será o centro econômico, porque a Babilônia, na época de João, era o império mundial dominante, e será assim também na época da tribulação. E como Thomas Jefferson disse uma vez, quanto mais o governo te dá, mais ele pode tirar. Quando alguém está sob a autoridade do governo, quando alguém depende do governo, do sistema, ele um dia vai te estrangular. Quando as pessoas dão ao governo, ao sistema, e neste caso o anticristo, ele terá poder de esmagar, controlar e manipular todos quantos ele quiser. E por isso que estas coisas são mencionadas. Quando um sistema de poder domina alguém, este alguém está preso. Esta pessoa ou grupo de pessoas, povos ou nações sofrerão muito para sair debaixo dele, pois ele não permitirá, porque ele possui esta organização. E isto é abuso de poder. Quando lemos no versículo 13 que ele possui os corpos e as almas dos seres humanos. O abuso de poder é uma oportunidade de caos, uma oportunidade de explorar e destruir. E é por isso que o livro de Apocalipse cita a Babilônia nos termos econômicos, porque isso remonta também diretamente ao Salmo 82, o tipo de abuso das pessoas que Deus não quer. Deus não é a favor de sistemas de abuso de poder exercido por pessoas sobre outras. Ele não aprova isso, porque quando o governo é mau, caótico e abusivo, o que está dirigindo o abuso não é necessariamente apenas o problema do poder humano. Por trás do sistema humano existe uma inteligência maior que quer destruir, que quer escravizar e que quer que as pessoas os adorem.
E é por isso que as nações, tanto no Salmo 82 quanto no Apocalipse e em muitas outras passagens no Antigo Testamento, são descritas desta maneira. E porque tantas nações ficam presas nesse tipo de sistema. É tudo um grande sistema caótico que está alinhado contra Deus e o seu povo. Mas no capítulo 18, nós lemos que a ruína será completa. E as 3 classes da sociedade mencionadas no versículo 3 estarão lamentando por ela. No versículo 9, os reis da terra lamentarão a perda da sua cidade e do poder político que tinham. No versículo 11, os comerciantes, pela perda do comércio e da riqueza associadas à Babilônia. Nos versículos 15 e 17, a classe trabalhadora, que também se beneficiava da cidade, lamentará. Essa destruição será rápida, porque 3 vezes lemos que a destruição da cidade ocorrerá em 1 hora. Jeremias 51, versículos 28 e 29. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, seus governadores e todos seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem de pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. E em Apocalipse, capítulo 18, versículos 21 a 24. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Esta é a imagem que o Senhor quer que o seu povo tenha em mente ao pensar no futuro da Babilônia. O inimigo e todo o seu poder e sistema e trabalho na terra serão completamente vencidos e esquecidos. Jeremias 52, versículos 63 e 64. Jeremias, quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. E o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. E esse dia está chegando, em breve. E o que o anticristo pensará sobre tudo isso enquanto estiver no norte de Israel, no vale de Jezreel? Jeremias também nos conta sobre isso. Capítulo 51, versículo 31. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher dando à luz. Quando o anticristo ouvir as notícias de que sua cidade foi destruída, ele ficará em agonia. Ele e os seus exércitos não terão escolha a não ser atacar Jerusalém, pois será a última cidade de pé na terra. E destruir os judeus é a última esperança do inimigo para se salvar. O Senhor Deus atraiu o anticristo como em uma armadilha para deixar sua cidade desprotegida, e ele não terá nenhuma razão para retornar. Lemos então que o Senhor estará conduzindo o anticristo para a sua própria destruição em Jerusalém, no retorno do Senhor Jesus. Assim, a segunda etapa da guerra do Armagedon estará completa, e a terceira etapa preparará o cenário para o retorno de Jesus no capítulo 19. Mas, quando passamos pelos capítulos 15, 16, 17 e 18 de Apocalipse, eles nos levam ao capítulo 19. E tudo que vimos até aqui nos leva à preparação do Armagedon, o retorno do Senhor. Agora, se pensarmos nisso desta forma, no capítulo 19 será o dia em que Deus estabelecerá o seu retorno.
Ele estará de fato colocando em prática o julgamento do Salmo 82 sobre os deuses, trazendo finalmente a morte aos deuses. Apocalipse 19 é uma parte integral do dia do Senhor, no julgamento dos deuses e na reconquista da terra. Mas por quê? Para a reintegração das nações. A terra estará sendo reconquistada por Jesus, para ser um espaço sagrado para o povo de Deus. A terra será preparada, apta para a reocupação do verdadeiro rei, em um novo Éden com a sua própria família e o seu conselho ressuscitado, que é a igreja, retornando ao Éden. E esse novo conselho somos nós, os cristãos. Precisamos prestar muita atenção ao pano de fundo por trás de todas essas descrições. Não se trata de quem tem as melhores armas, não se trata de quem tem o melhor exército. No fim das contas, trata-se dos deuses e da besta recebendo o que merecem. Trata-se da aniquilação do caos. O caos será aniquilado. Ele será removido de uma vez por todas. Porque desta vez, quando o Senhor Jesus retornar no capítulo 19, que veremos no próximo episódio, ele também trará um novo Éden. E o novo Éden será global, o mundo inteiro. Cada centímetro quadrado desta terra será recriado e restaurado, adequado para ser um espaço sagrado ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Precisamos refletir um pouco mais sobre estas coisas, que parecem estranhas e desconectadas, mas todas elas estão relacionadas, todas se encaixam, do Gênesis ao Apocalipse. Pense sobre isso, que Deus nos abençoe e espero você para o nosso próximo episódio sobre o capítulo 19 de Apocalipse nesta nossa jornada.